Quais são as 4 maneiras de como destruir o ego de um narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Boa noite. Hoje eu gostaria de falar sobre 4 maneiras de como destruir o ego de um narcisista. Sabendo, por exemplo, que o narcisista ele precisa de energia para que a sua vontade possa ser drenada. E há um método, na verdade, de cortar esse poder que o narcisista tem sobre as pessoas, se utilizando de 4 maneiras. A primeira é você cortar o suprimento, seja ele qual for, ou seja, de elogios, né, ou um suprimento que seja mediante brigas, financeiro, e também no caso de você não voltar atrás. Né? Então, o narcisista ele é muito embriagado por elogios. A briga que você tem constantemente com ele lhe dá uma sensação de domínio, né, sobre a pessoa. O terceiro é o financeiro, porque ele sempre estará devendo, mas nunca pagará. Né? E o quarto, você não voltar atrás. Né? Se você tiver é você ter uma posição firme acerca das suas atitudes. Porque o narcisista ele precisa desses 4 suprimentos, na verdade, esses 5 que eu disse outrora, que são os elogios, as brigas, o financeiro e não correr atrás. Na verdade, são 4, me desculpe. São 4 maneiras de destruir o ego do narcisista. A segunda atitude é você se retirar totalmente da relação. Não estabeleça nenhum vínculo com o narcisista. Porque se você estabelecer uma espécie de vínculo com ele, você vai ter que fazer tudo aquilo que ele deseja. Ou seja, ele quer que a sua parte, seu passional, na verdade, haja totalmente o valor dele. Conquanto que você ou o enche de ódio ou enche de carinhos, isso para ele é uma energia. É aquela frase. Não importa se as pessoas estão falando bem ou mal de mim. O importante é quem fale de mim. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa estritamente narcisista. Então, no caso, você teria que se retirar da relação, mesmo cortar essa relação, né? Falando para si que nunca mais vai voltar e fazendo isso pouco a pouco. Você parando de elogiar, você parando de brigar, sendo totalmente indiferente a ele e ele pedindo dinheiro, né? Você não dando atenção a ele. E o caso também de você, mesmo que tiver vontade de correr atrás, não corra. Se estabeleça na sua própria convicção. Então você tem que se retirar da relação. Né? O terceiro aspecto, né, é uma coisa muito interessante de se falar, porque você tem que parar de sentir pena dessa pessoa que é narcisista. Porque o narcisista ele não tem nenhuma pena de você. Por mais que você pense em como ajudá-lo, ele nunca vai pensar como ajudar você. Ele apenas vai pensar em como se aproveitar de você. O empático, ele sempre procura ajudar e não tirar proveito. Toda pessoa que tira uma espécie de proveito do outro é uma pessoa narcisista. Então essas pessoas, na maioria das vezes, não pensam na sua dor. Ele apenas pensa em você como uma extensão do corpo dele, do qual ele pode utilizar. Conquanto que ele não pode se utilizar mais, ele te dispensa e depois de algum tempo ele volta para você. Né? Então não é bom mesmo sentir pena, porque tem casos que o narcisista, por exemplo, drena toda a energia da pessoa e quando a pessoa vai falar alguma coisa do narcisista, ela ainda se sente culpada por causa desse processo de gaslighting, que ele sempre vai mudando a percepção da pessoa, fazendo a pessoa
sentir sempre pena do narcisista. A culpa mesmo é da própria pessoa que entendeu mal o narcisista. Então, você, na verdade, teria que se retirar dessa relação que é totalmente tóxica. Porque o narcisista nunca vai pensar em você da mesma maneira que você pensa acerca dele, né? Por exemplo, a mulher, ela sempre tem essa intenção de querer ajudar uma pessoa que ela gosta, ou seja, um amigo, ou seja, um namorado. Mas se essa pessoa ela sofre de narcisismo, a melhor coisa que você faz é cortar o vínculo e não voltar atrás mais. Mesmo que seja uma pessoa que você goste profundamente, porque o narcisista não muda. Cada ato de bondade que você faz para o narcisista, isso apenas vai aumentar a sede dele, né, em favor do próprio benefício e drenar todas as suas forças. Porque quando você se esvaziar, ele sempre vai para outra pessoa. Então, o narcisista ele se utiliza das pessoas. Ele não sente empatia por ninguém. Então, não há nenhum problema em você não sentir nenhuma empatia pelo narcisista. Você não pode ter pena dele, porque ele é uma pessoa totalmente desprovida de empatia. Ele não gosta de ninguém. Ele apenas usa a empatia para poder conquistar as pessoas. Ele não se interessa em ajudar as pessoas. Ele apenas ele dá uma sensação de que ele é bonzinho. Ele apenas mimetiza essa experiência para poder depois tirar o melhor de você. O quarto e último é não cair no hovering. O que é o hovering, né? É aquela atitude que o narcisista sempre tenta trazer você de volta para o relacionamento, né? E esse hovering se baseia que ele promete, né, não fazer mais aquilo que te deixa triste ou desagradável. Ele faz isso para poder te convencer, porque ele não tem nenhum sentimento acerca da pessoa que ele faz essa promessa. Porque quando ele faz essa promessa, depois de algum tempo, ele quebra a própria promessa que promete para o seu companheiro ou a sua companheira. Então, uma pessoa que é narcisista, ela sempre promete tudo e não lhe entrega nada, porque ele faz isso para que você crie um vínculo totalmente emocional com ele, do qual que ele possa tirar a sua energia. Então, no caso do Hoover, ele sempre vai trazer você de volta ao relacionamento, para que esse relacionamento sempre se torne abusivo, né? E é um abusivo não só, por exemplo, físico, mas também emocional. Por mais que ele tente reatar, tenha uma opinião própria, não volte para ele. Porque a intenção dele é nunca ficar com você. Ele fica com você por algo que você tem a oferecer. Então, essas são as 4 maneiras de como destruir o ego do narcisista. É você cortar o suprimento, né, esse suprimento emocional que ele tanto necessita. É você se retirar da relação, quebrar todo o vínculo, não ter pena do narcisista, que é o terceiro ponto, que ele nunca terá de você. E o 4, não cair no hovering, ou seja, não cair nas promessas dele e também nas seduções que ele faz para te conquistar. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, aperte o botão do like, comentem, né, acerca do nosso canal e divulguem o nosso trabalho. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.